Qual foi o melhor RPG que você financiou no Kickstarter Catarse? Que tristeza, né? Eu devia ter financiado algum. Eu financiei um monte de quadrinhos, nenhum RPG. Que tristeza, né, cara? Eu acho que eu vou financiar um só pra poder falar aqui. Não sei. Dá pausa, eu vou voltar, volta. vou dar pause. Peraí, deixa eu... Eu financiei... Nenhum, cara, desculpa. Mesmo. Vou mudar isso em breve, algum dia. Eu não tenho hábito de apoiar Kickstarter, Catarse, etc. Eu fiz isso poucas vezes. Várias eu me arrependo. Mas uma que eu não me arrependi, tanto porque o produto, eu sabia da qualidade do produto, outra porque eu não precisava ficar esperando o produto, eu já tinha, foi o Fate básico, quando a Pensamento Coletivo lançou. Mas eu acho que, além do fato que assim, eu já conhecia Fate, já jogava Fate, etc. Além disso, eles me informavam constantemente através de e-mail o que estava acontecendo, em qual ponto eles estavam, quanto que eles iam lançar, os atrasos que aconteciam, por que acontecia, mandava foto do que estava acontecendo. Deu um problema com a primeira impressão, eles mandaram fotos do problema que foi, tiveram que mandar para a gráfica, falaram quanto tempo ia demorar. Então assim, em nenhum momento eles me deixaram no escuro. E quando o produto chegou, foi exatamente o produto pelo qual eu paguei. Tudo veio com uma qualidade impecável. Até os extras, né? Os dados, os marcadores, bolsinha para guardar os dados, escudinho, tudo isso veio assim com uma qualidade que era que eu queria quando eu apoiei. Então eu não tenho muito hábito, mas Fate Básico foi um que eu não tive nenhuma decepção com o produto. Essa daí é um pouco complicada pra mim, porque eu não financiei nenhum jogo que já foi publicado. Não que tenha dado errado, mas porque eu não sou muito adepto de financiamentos. Então esse ano eu fiz até 2. Agora eu tô lembrando se, por exemplo, se o Shotgun Dart foi financiamento, mas eu acho que não. Eu acho que foi só pré-venda, assim, encomenda. Mas enfim, esse ano eu fiz 2 financiamentos que vão sair só ano que vem. Então não sei se pode contar, porque como eles não saíram, eu posso dizer que são os melhores. Mas de qualquer forma, o Cortex Prime é um dos que eu tô realmente mais esperando. Ele foi financiado, deve sair ano que vem, e foi com mais de 84 mil dólares no financiamento. E agora acabou de fechar, inclusive, o Paladin, o World of Charlemagne, né? Que vai ser uma expansão de Pendragon, vamos dizer assim. A expansão vai ser um codebook totalmente separado, para você poder jogar com os cavaleiros da época do Carlos Magno, né? Seus paladinos. E ele fechou também bem próximo do Cortex Prime com, cadê? Quase 83 mil dólares, que é um valor bem interessante. Agora, se eles são melhores, ano que vem a gente descobre, né? Bah, gente, RPG de Kickstarter vocês me desculpem, como eu parei muitos anos de jogar, eu tô voltando agora, então eu realmente não. Isso não era algo. Há 7 anos atrás, isso não era uma coisa muito comum, na verdade, né? Hoje eu tô pensando seriamente em colocar, não no Kickstarter, mas no Catarse, colocar um dinheiro pra nova versão de Shadowrun, mas a quinta edição. Mas não sei também, tem uma questão também de custo. Eu queria o livro físico, R$140. Seria ótimo, mas a crise, né? Sabe como é? O financiamento RPG mais bem sucedido que eu já apoiei, na minha opinião, tem que ser do 7th Sea 2nd Edition, cujo grande responsável é o John Wick. O 7th Sea é um RPG sobre pirataria, espadachins, magia, espionagem numa terra parecida com a nossa no século XVII. Os nomes estão trocados, alguns pormenores são mais interessantes do que a história real do que nos aconteceu, outros pormenores são um bocadinho menos, porque a história consegue sempre mostrar coisas fascinantes. Então o 7th Sea esta era a segunda edição, foi um financiamento coletivo que conseguiu angariar 1.300.000 dólares, mas não é só bem sucedido pela quantidade de dinheiro, é também bem sucedido pela quantidade de material que disponibilizou e possibilitou, bem como a qualidade dele, porque o John Wick e a sua equipa conseguiram não só fazer o livro de regras,
um livro só sobre as nações dos piratas, um livro sobre as várias nações, um livro sobre as culturas de uma espécie de Oriente fantástico, que é o Crescente, que surge mais a este, a civilização de um país mais a sul, que faz lembrar as culturas africanas. Portanto, uma panóplia de material, cartas de uma espécie de tarô, inclusive lançar a versão básica das regras totalmente gratuita, inclusive a licença para produzir material. Eu acho que foi efetivamente mais bem sucedido. As regras são também muito inovadoras, são bem conseguidas. Eu já por acaso já experimentei mestrá-las e permeiam muito mais uma estrutura um bocadinho narrativa mais abstrata e a maneira como se usa os dados para ganhar o desafio com panache, de maneira espampanante. Portanto, eu acho que o 7C do John Wick foi efetivamente, provavelmente, o financiamento coletivo mais bem sucedido em vários aspectos que eu contribuí, e o qual digo-vos e sugiro que sigam e vejam os materiais. Eles são bastante acessíveis, não só pela edição básica, mas tudo o resto. 7C, peguem na espada, lutem contra os conspiradores que tentam mandar o vosso reino para o fim da história, e façam tudo com panache, ao velho modo do Errol Flynn. Eu participei de relativamente poucos Kickstarters. Desde 2012 eu ajudei a financiar 22, sendo que 20 foram bem sucedidos. Isso é muito pouco. Eu sou a pessoa que menos participou de financiamento coletivo que eu conheço. Desses, surpreendentemente poucos foram de RPG. A maior parte dos financiamentos que eu participo são de jogos de tabuleiro, histórias em quadrinhos ou outras coisas nada a ver com isso, tipo carta de baralho, acessório para computador. Eu participei só de 3 Kickstarters de RPG, e o mais bem sucedido foi o último Kickstarter que eu participei, que foi a segunda edição do Eclipse Phase, que arrecadou mais de $186 mil, o que é muito pouco. Você tem financiamento coletivo por aí que consegue meio milhão de RPG, né? Que consegue 1 milhão. Mas foi isso. Eclipse Phase, segunda edição. Eles já estão na fase de playtest e provavelmente vão entregar no final do ano. Penúltima pergunta do RPG A Day. Esqueci por um segundo o que a gente está fazendo aqui. RPG A Day. Diga uma amálgama de gêneros ou estilos que você gostaria muito de ver. Essa é a pergunta de amanhã. Vamos ver o que os podcasts da Terceira Terra respondem.